Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, mais uma vez com um tema pra lá de especial, muito importante cada vez mais nós furarmos a tal bolha. O que significa esse tema, esse termo? É o seguinte, às vezes você fala apenas para os seus amigos, às vezes você convida apenas os seus parceiros, às vezes você discute um assunto apenas dentro da sua escola, dentro da sua empresa, dentro da sua família, e você não faz com que este assunto que você acha que todo mundo sabe, às vezes todas as pessoas sabem, mas só aquelas que rodeiam você, na sua empresa, na sua igreja, na sua academia, enfim. Por isso que quando a gente comenta a respeito de festivais, este é um assunto que cada vez mais a população se pergunta assim: rapaz, como é que acontece, né? Festival na cidade de Londrina? O que é um festival? Qual que é a diferença entre você fazer um evento, um show, uma festa e um festival? O que é que tem esse peso de festival? É porque passa de 2, 3, 4, 5 dias? Não. Às vezes o festival é de um dia só. Tem festivais que passam de 15 dias, 30 dias, festivais no mundo inteiro. Mas festival, ele parte da premissa do quê? Porque ele tem oficinas, ele tem palestras, ele tem atividades ao ar livre, com custo e sem custo. É isso? Será que é isso e tudo isso? E cada vez mais a gente dignifica os produtores desses eventos, desses festivais? Sim, dignificá-los todos. Por quê? Porque eles são investidores persistentes, porque às vezes a bolha não é furada. É por isso que nós estamos aqui para mais público, para que a gente crie uma massa crítica, que as pessoas entendam um pouquinho mais que Londrina, sim, também é cidade dos festivais. Ah, Londrina, capital mundial do café, Londrina da tecnologia, Londrina da indústria, Londrina do ensino e Londrina da cultura, Londrina dos festivais também. Para tanto, eu tenho aqui alguns convidados especiais que eu agradeço e apresento a partir de agora. A Irina Ratcheva, do Festival Mostra de Música de Câmara de Londrina, produtora cultural, pianista, especialista em música, enfim, tem uma vida dedicada à cultura e também veio de fora do país para o Brasil, para Londrina, também por causa da cultura. Irina, bom dia, é um prazer muito grande tê-la aqui, Marcão. viu? Muito obrigada. Muito bem. Reinaldo Augusto Barbosa, Mister Rei, não era para ter revelado o nome completo dele, é o Rei, Mister Rei, Festival Hip Hop Pé Vermelho Londrina, veio junto com a sua esposa, a Fran, é um dos pioneiros e maiores representantes da cultura hip hop em Londrina, também pelo tempo de vida, pela experiência, rapper, DJ, compositor, enfim. Rei, prazer em tê-lo aqui, bom dia. Obrigado, Marcão. Bom dia, bom dia. Muito bem. Fran, Bom dia, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui, Marcão. não, o prazer é todo nosso. Você é uma grande influenciadora positiva na vida do Rei. Vocês estão juntos já há quanto tempo? Há 18 anos, 19 anos. Olha aí, ó, a maturidade, hein? 18 anos. Que maravilha, sensacional. É um novo homem. O Reinaldo é um novo homem a partir disso. Muito bem. Alex Lima, Festival Internacional de Londrina, o Filo em atividade, produtor, gestor cultural, figurinista, cenógrafo, artista visual, arte educador, 30 anos de atuação. Amigo, é um prazer muito grande ter vocês aqui, porque verdadeiramente este é um festival que impacta há muitas décadas a cidade de Londrina. Bom dia. Bom dia, Marcão. Uma satisfação estar aqui para a gente conversar e furar essa bolha que é muito importante. É, exatamente. E aí, Luiz, meu amigo Luiz, também, quando eu conheci os cabelos eram pretos. Deixa eu ver, o meu, não, já não tinha, mas quantas décadas de filo, não é? Também da mesma forma que o Alex, você tem a mão dentro do processo de curador, de produtor, de arranjador, captador de recursos, porque quando você identifica um produtor cultural, normalmente, o que é que você faz? A pergunta é, o que é que você não faz? Não é verdade? Porque imbuído em cada um de vocês produtores, vocês têm 20 profissões. Exato. Não é assim, não? É assim mesmo, Marcão. Bom dia a todos os companheiros aqui de estúdio. É isso mesmo, quando você começa a pensar no festival, você não imagina como é que ele vai ter o andamento, como é que ele vai acontecer, se ele vai acontecer. Se vai acontecer. É, exatamente. Então é um trabalho aí que tem várias etapas para ser concluído, né? E realmente precisa
Tenacidade. ter conhecimento, é preciso saber em que porta você vai bater, com quem você vai trabalhar. Então, tem uma série de fatores aí que determinam se um evento vai ter um sucesso ou não, né? Uma grande verdade para todos vocês. Trabalho tem que ter um entendimento. Vamos lá, tem que ter um entendimento de coreografia, de adaptação, de leis, de captação. Então, reside num produtor cultural um monte de especialidade. Não é não, Irina? Um Sim, monte, com porque senão ele não certeza. sai do papel, não é isso? Então, Não sai. com a palavra vocês. Essa conjunção de profissões e de conhecimento. Então, não adianta depois reclamar e dizer, eu tenho aqui um festival e não sai do papel. Não vai sair do papel por causa disso mesmo. O Luiz acabou de comentar, o Alex ainda não, mas um projeto grandioso, se você não tiver conhecimento do todo, e aí é muito bom quem é produtor e quem não é produtor, prestar atenção, porque aqui nós temos grandes produtores culturais. É isso que eu venho fazendo nessa série de festivais. Irina, quando é que começou essa sua caminhada? Eu sei que começou na Bulgária, mas eu gostaria muito que você resumisse, porque a sua história dá um podcast sozinho para você, eu sei disso. Você e seu marido, né? Cada um de Obrigada, vocês aqui muito tem um podcast. Se a gente obrigada. começar aqui atrás, eu fiquei sabendo a história do hip hop, sensacional, maravilhosa. Veio um card para mim com 45, 50 desenhos a respeito do hip hop, que aí eu comecei a disparar para todo mundo, para as pessoas terem uma noção o que é esse movimento internacional que fez com que a população percebesse a partir da pichação, o grafite, o hip hop, enfim. Mas então por isso que eu queria que vocês resumissem. Irina, começando por você, essa sua vida dedicada à cultura e à arte, a partir de quando? Na verdade, vindo para o Brasil, eu trouxe todas essas ideias, não somente de festival, mas de criação, né, da orquestra de câmara. Eu tenho essa enorme alegria de encontrar aqui o Luiz, porque na criação da Orquestra de Câmara Suíça de Londrina, ele foi uma das pessoas que mais me ajudou. Olha que legal. Na verdade, a gente tem uma história muito, muito longa, né, com ele. Então, primeiros anos, a gente trabalhou junto bastante tempo, né, Bastante. Luiz? E hoje é enorme Há quanto tempo satisfação. atrás, só para a gente identificar? Algum mais ou tempo menos? atrás, 26 anos. Na virada dos 2000, né? De 90 e pouco Exato. para 2000, 26 mais ou menos anos. nessa época. A Orquestra de Câmara Suíça de Londrina está completando 26 anos esse ano. Eu cheguei um pouquinho antes, né? Nós participamos ainda em vários assim, acontecimentos na cidade, a criação do Promic, né? Na sequência. Tinha muitos editais, participávamos nos editais do governo do estado, tinha Conta Cultura, tinha várias ações que obviamente se transformaram, né, posteriormente em alguns editais mais sólidos, né, que hoje nós temos. Mas o que eu trouxe junto comigo? Essa ideia de não somente trabalhar em festival em si, mas de fazer um festival, uma atividade, um movimento ligado com esse gênero de música de câmara, que hoje, por exemplo, no Brasil, a gente acompanha o que acontece e, infelizmente, eu acho que nós, aqui em Londrina, estamos segurando ainda a existência desse gênero. Porque todos vocês têm um conhecimento do que acontece no Brasil todo, no segmento que vocês têm, lógico, né? Sim, então, hip com hop, o que está certeza. acontecendo? São Paulo, Curitiba, Brasília, o filho também, e você também. O que é que está acontecendo no seu segmento para você sentir que se reverbera negativamente ou positivamente em Londrina? Sim, exatamente. A Londrina, como todos nós estamos sempre usando, né, essa fórmula Londrina, cidade dos festivais, isso é verdade, porque aqui surge, aqui tem criação, né, e tem continuidade, o que é mais importante para um festival, seja festival, uma mostra ou qualquer outro evento, né? Pode acontecer como você falou, em 1 ou 2 dias, mas tem que acontecer com uma continuidade. Aí se torna uma marca da cidade, marca para o público, o próprio público, o nosso consumidor, ele começa a se identificar com o evento.
A CIA o Filo, a CIA Festival de Música, são todos os festivais que acontecem. Nós temos festival de circo e isso cria a plateia, cria o público, obviamente, né? Então eu acho que cultura nesse sentido em Londrina é muito rica, porque surgem novos festivais, eu vejo isso, através de quê? Através de uma continuidade de projetos. Porque se um projeto não tiver continuidade, ele não desenvolve. O festival, eu sempre falo que o festival é como uma criança, ele nasce sem nada, né? Um evento. Como nasceu o Filo? Sim. Filo nasceu... Não nasceu grande. Não nasceu grande. Né? Festival de música. Era um festival de música barroca. Um encontro de música barroca, né? Olha hoje o que nós temos, né? Mostra que aconteceu um pouco diferente, porque ela começou com criação da orquestra de câmara, mas era uma temporada camerística, né? Que marcou a cidade, porque hoje, inclusive, quase como falei, não temos isso no Brasil. Não temos. Posso dizer que tem 2 festivais de música de câmara que sobreviveram. Ou, na verdade, posso falar que o Mostra sobreviveu. O outro foi criado 2 anos atrás, graças o desejo e a capacidade enorme do Christian Boudou, que ele posso dizer assim, pioneiro no Brasil de divulgar música de câmara, porque Brasil não tem essa característica, inclusive, né? No Brasil, as pessoas gostam de evento grande, as pessoas gostam de orquestra sinfônica, é uma coisa, uma atração, né? Que chama a atenção de público leigo, inclusive. Agora, o que é música de câmara? Música de câmara, na Europa, acontece em qualquer canto, em qualquer espaço, em qualquer sala pequena, e tem muito, todo dia, né? É vida das pessoas lá, né? A música de câmara, esses encontros, porque precisa de uma sintonia, precisa de uma aproximação maior, inclusive, porque tem salas de 40 pessoas, só que você nunca consegue entrar, porque tudo é vendido no início do ano. E olha como que essa é uma tendência, por isso que a gente cria a massa crítica. Por isso que assim, mas aquele cara mais adulto, a pessoa mais adulta, o cidadão mais adulto, ele não tem esse costume. Então vamos começar nos mais jovens, criando essa massa crítica para que isso possa ser um dia, não uma obrigação, mas como na Europa, que você tem isso quase no cotidiano em qualquer esquina. Alex, certeza. também com você é a mesma coisa, né? Você veio para Londrina também, mas veio, já deu de cara com uma cidade que tinha alguns festivais também. Já tinha festivais em Londrina quando você chegou? Na realidade, Marcão, eu falo sempre isso, que eu sou filho de festivais, né? No finalzinho dos anos 80, eu era um jovenzinho punk, que eu morava em Ponta Grossa, mas proximidade com Curitiba. E no primeiro ano do festival de lá, uma amiga falou, vamos ver um espetáculo de teatro no Barigui, uma tarde de sábado. Eu chego lá, é o Romeu e Julieta do Grupo Galpão. E quando eu vi, eu fiquei maravilhado, eu fiquei encantado. E falei, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero fazer teatro. Daí eu volto para Ponta Grossa, procuro uma escola de teatro, já entro num grupo de teatro logo em seguida e começo a participar do FENATA, que é o festival de lá, né, o Festival Nacional de Teatro Amador. E como voluntário, eu não recebia nada, mas era um prazer assim estar dividindo com os grupos, e para lá também era uma mostra competitiva na época, né? Então os grupos ficavam a semana inteira, né, alojados num ginásio de esportes, e eu ficava com os grupos e aquela troca. Em 98, Mas até então, jovenzinho punk. ali já é um punk do teatro. Punk do teatro. Punk do teatro já. Em 98, a Maria Ângela Guimarães, ela era editora do Caderno G lá da Gazeta do Povo, estava em Curitiba, ela falou, vamos lá para Londrina, que tem um festival, e a gente sabia do Filo, a gente sabia, assim, tipo, da dimensão e tal, mas eu não tinha noção do tamanho mesmo, né? Quando eu chego, eu
Como que essa cidade consegue realizar um festival desse porte? Porque o festival lá de Curitiba estava no início, né? E o Filo já estava consolidado. E eu vi tudo, eu vi muita coisa. Aí eu voltei e falei, eu quero ir o ano que vem, quero ir o ano Você que ficou vem. poucos dias aqui em Londrina. Fiquei só a semana uma semana de 98. Em 99 eu já vim para ficar as 2 semanas. Mas a primeira vez que veio, você mergulhou mesmo, então. Total. E a Mariângela tinha acesso a todos os espetáculos, então eu ia junto, né? Isso que é legal quando você fala assim, estou vindo uma pessoa de fora para dar uma olhadinha dos meus espetáculos de vocês. Viu como que é sério isso? Era um jovenzinho, veio para cá, tomou da água, porque sem pedido de ir fazer, às vezes volta para casa meio frustrado. Não gostei muito. Por isso que toda vez que alguém fala assim, posso conhecer, dá licença, posso saber quem é você? Olha aí o que aconteceu com você. Você foi bem recebido. Esse bem receber faz isso com a gente, né? Total. E em 99 nos programamos, assim, tipo, a gente pegou... E na época não tinha as redes sociais, né? Então você buscava nos jornais, né? Quando que vai ser, como vai ser. A gente, tinha uns amigos aqui, eles compravam os ingressos pra gente e tal. Em 2001 eu venho morar em Londrina, mas trabalhando com educação especial, que eu fui durante muitos anos instrutor de artes em APAES, em escolas especiais. E eu vim para um projeto da PS Down. Ali em 2003, eu descubro as escolas de samba daqui de Londrina. E a gente tinha que fazer, em 2004, um enredo sobre 70 anos de Londrina. E como eu sou do teatro, eu falei, vamos falar sobre o Filo. Aí eu conheci a Nites, conheci o Luiz, o Paulinho, e logo em seguida eu já entro nesse mesmo ano eu já entro no Filo fazendo a ambientação do cabaré. Daí foi. Eu fiquei de 2004 a 2008 trabalhando ali na produção e tal. E o meu aprendizado de produção, ele se dá nos festivais. O entendimento todo de como se dá uma produção, desde do princípio que é a captação, né, porque precisa de recursos e muitos, né, até a execução final, né? Então eu sou formado nos festivais e eu tenho muito orgulho disso e eu defendo todos. Porque eles são escola. Os festivais né? São escolas. Escola. O Alex comenta dessa forma, Luiz, mas eu penso que vou buscar até um pouco mais os primórdios do que é um festival, que é tirar ele do papel até com a composição, não é? A definição do que vai ter de atração, o quanto que custa aquilo. Quando você fala assim, vou fazer um festival, vou trazer uma atração, e todos vocês trazem, tá, o avião, quando é que chega, a passagem, chegou no aeroporto, não deixa aquele artista sozinho. Tem um artista que olha para você e fala, só vou se for de táxi, só vou de carro blindado. Enfim, a gente não está exagerando, mas exigências normais de artistas, não só os internacionais, nacionais, e toma conta de cada um desses, leva para o hotel, leva para fazer ensaio, volta. Então, é assim, na sua fala, pareceu que é simples. Não é. É muito mais complexo. Não, tem muito mais complexidade do que apenas assim, vou ali no palco. Não. Para tudo aquilo ter aquela engrenagem que quando você chega e aquela sensação de estar perfeito, que trabalhão, não é não? A gente nunca tem a sensação de que está perfeito. Porque mesmo nos últimos momentos, é um trabalho que demora um ano para você fazer. Agora, acabando esse festival, a gente começa imediatamente a fazer o projeto do ano que vem, né? Então, temos que mandar para aprovação na Lei Rouanet, para o Ministério da Cultura, já começar a correr atrás de patrocínios, uma das fases começar mais a pensar nas equipes que vão trabalhar. A mais complexa é a busca do patrocínio. É a busca porque efetivamente você só começa a realizar o evento depois que você captou. Antes disso está só no papel ou dentro da sua cabeça, né? Você não tem, você fala, eu vou fazer um festival maravilhoso, mas se você não conseguir um centavo, esse maravilhoso vai ficar só dentro da sua cabeça. Já aconteceu vocês todos de montar um projeto que tem exemplo, assim, apenas como exemplo, 10 atrações e dependendo do valor, não deu para 10, deu para 9, deu para 8, 7, 6, e às vezes ele fica na metade em função do orçamento? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Então o tempo todo é tensão. É tensão, você só sabe o tamanho do festival depois que você acaba de fazer a captação, quando você sabe, olha, eu vou ter
Vou ter 500 mil, vou ter 1 milhão, vou ter 2 Que milhões. loucura. E você não pode fazer isso sem já quase que se comprometer com o artista lá na ponta. Ó, tal data você fica aí, porque eu vou te contratar. Aí o artista pega, o produtor fala assim, mas você não vai me contratar? Você fala, não, Exatamente. só um minutinho que o dinheiro está entrando. Aí ele fala, ó, já não posso mais segurar minha data. Você fala, não, segura mais um pouquinho. Essa tensão deve ser... E às vezes você tem que fazer cortes na última hora. Mesmo com aquela pessoa que você está conversando há 6 meses. Fala, olha, não, espera porque vai rolar, vai dar certo e tal. E às vezes não dá. Principalmente com grupos internacionais, onde a logística, o custo é muito mais alto. Né? Não E é? você tem que reservar com muita antecedência, porque você não consegue uma grande atração para vir para o filo de 2027, por exemplo, se você não falar daqui a 3 meses. No máximo daqui a 3 meses. Olha que loucura para todos vocês, não é verdade? Porque não tem uma verba garantida, e aí você tem que garantir lá na ponta aquela atração, aí você se compromete aqui, reserva o hotel, o pessoal fala, estou esperando o hotel, hein? Ó, só um minutinho, a passagem está aqui. Você comprou a passagem? Comprou, né, Fernando? Já comprou, né, gente? Então tá bom, comprou a passagem, mas não entrou dinheiro. Nossa, só tem dinheiro para passagem, e agora já não tem dinheiro para o cara vir. Aí tem que devolver o dinheiro. Segura para o ano que vem? Não posso segurar para o ano que vem, perdeu a data. Jesus. Por isso que vocês estão ficando com o cabelo branco. É, Hã? bem isso. Não é? Bem isso. É muito bom isso pelo seguinte, toda vez que alguém vê um espetáculo acontecendo, tem que olhar para vocês e falar assim, ó, parabéns, parabéns mesmo. Porque é muito tentáculo nesse povo. Cada um bracinho desse tem que correr para um lado. Tem muita gente que pensa que festival só acontece no período que ele está acontecendo, naquele momento. Ah, vou juntar um bando de artistas aí, convidar uns caras aí e vamos fazer uma Eles festa estão amando aqui. chegar aqui. Tá O tudo festival certo. também é festa, né? Aí as pessoas não sabem que tem aí 1 ano, 9 meses de trabalho Às vezes até por mais. trás né? disso, às vezes até mais, né? mais. Até mais. Se você não conseguir conquistar um cara agora para o filho, para o festival de vocês 2027, você fala, pode ser 2028 então, e já coloca lá na Com ponta. certeza. Com certeza, isso Deus. acontece. Meu Deus. Isso acontece. Isso acontece principalmente com grupos internacionais. Tem grupos que não podem mais, hoje, vir no próximo ano, em 2027. Já não pode mais. Não pode mais. Que tensão. Ô, Rei, é a mesma coisa, né, irmão? Mesma coisa, né? Com você também, os primórdios, por gentileza, não identifique nem a minha nem a sua idade, mas nos últimos, assim, 45 anos você está envolvido nisso, né, Rei? Então, Marcão, eu vejo eles, nosso companheiro aqui falar sobre isso, né? Sobre equipes. O Festival Hip Hop Pé Vermelho ele trabalha numa proporção menor que isso, mas é um público gigante. Você já presenciou isso? A gente traz várias pessoas, né, de fora, pessoas com um certo nome nacional, internacional. O que acontece? Dentro das danças urbanas, primeiro falando que o hip hop eles são 4 elementos. Então eu não poderia deixar de fora e falar que estamos fazendo um festival de hip hop, que é o grafite, o break, né, representa danças urbanas, o MC e o DJ. Aí tem o quinto elemento, que aí é aquela compreensão, sabedoria, o ensinamento, aquilo que você aprende lá atrás para passar para os que estão vindo, entendeu? Aquela pavimentação para que os outros venham trilhando aquela estrada ali. Então, é assim, mudam muitas coisas, sabe? Vamos supor, hoje o Luiz, ele dá um workshop de um determinado tipo de dança urbana que está explodindo. Cara, daqui 3 meses não é ele, é o Alex, é uma outra pessoa. Então, a gente foge um pouco disso, da gente ter que contratar uma pessoa lá atrás e agora. Mas não é ela mais, é o outro que está vindo. Entendi, o cara não está mais ripado. Entendi. Você está entendendo? De Às vezes repente, ele não está consolidado no mercado. exatamente. Não, Ele sobe com uma música ou com um movimento, e depois de 3, 4, 5 meses, aparece uma outra pessoa. Aí você fala, rapaz, eu contratei aquele cara que já não é Você o tá primeiro. entendendo? E o teu público fala assim, ó, rapaz, você não está trazendo aquele cara, não? Uhum. Nossa, E a vai gente ter recebe outro. muita cobrança sobre isso, entendeu? E aí a gente até coloca, quem você quer ver no Festival Hip Hop Pé Vermelho, né? Aí já gerou uma certa confusão, a gente já não pergunta mais isso, né? E aí Rei, você fez uma conotação, Rei Fran. Olha só que maluco, é verdade. Independente daquela pessoa que é um musicista, que é um artista consagrado, que fica anos e anos com um sucesso, que você falou, opa, eu vou identificar você para o ano que vem, ou daqui a 1 ou 2 anos. Então, no hip hop, você tem também essa oscilação, porque as redes sociais fazem muito isso, é muito presente. O artista lança um produto, um álbum,
ou uma música nesse exato momento, ele fica lá ripado 1 mês, 2, 3, ele vira sucesso, o seu público fala, traz esse rei, traz esse fulano. Daqui a pouquinho aparece um outro, esse fica em segundo, terceiro, e esse outro você fala, nossa, rapaz, eu não contratei o cara, já paguei para aquele que já não tem mais o sucesso. Então, uma coisa muito importante, independente de idade, tá, irmão? Porque, assim, esse ano, o Festival Hip Hop Vermelho ele acontece de 14, 15 e 16 de Que edição agosto. que é esse ano? 14ª. 14 anos nessa luta aí. E, assim, a gente está trazendo esse ano o Franquejara. Sabe onde eu conheci Franquejara, meus amigos? Na peça Bartolomeu... Como é que é o nome? Bartolomeu... É do Grupo Bartolomeu, da Roberta Estrela d'Alva. Do núcleo de depoimentos. Exatamente, ele participava... Hip Hop Hamlet. Ele participava desse espetáculo. Por exemplo, ele foi campeão mundial de pop, locking, entendeu? E esse ano ele está com a gente. Ele vai dar um workshop, ele vai ser júri da Batalha de Lock. Essa batalha nunca aconteceu em Londrina, tá? E vai ter essa batalha esse ano. E, além dessa, batalha de break, 2 versus 2. Vai ter batalha de MCs no Arcos do Museu. Esse ano vai, sabe? Inédita também, 3 versus 3. Então a gente vai fazendo esse tipo de, sabe, evolução dentro daquilo que a gente pode, conhecimento, as pessoas vão passando dica pra gente, entendeu? Então... É muito, né, que a palavra seria vulnerável, mas oscila muito nessa vertente de quem é que acaba escolhendo, é o seu público, não é? Ô, Marcão, eu acho que a cultura hip hop, como todas as culturas, é uma cultura muito viva, muito dinâmica. E o nosso público é um público jovem, adulto. Além dessa galera nova que está hypada, que a gente precisa trazer para dar essa vida para o festival, tem a galera antiga que sempre vai ser o rei do hip hop. Então, assim, por exemplo, o Franquejara é um desses. Frank, André Rockmaster, Darlita, que a gente já trouxe várias vezes aqui para o festival. Então, o hip hop, ele tem alguns nomes, assim, que são consagrados, são sagrados, assim, na cultura, Eternizados, né? sabe? Então, independente da época, independente do mês, vai ser aquele nome. Claro que hoje a gente não consegue trazer grandes nomes da cultura para Londrina, como, por exemplo, do rap. Eu gostaria de trazer o Mano Brown, eu gostaria de trazer o Emicida, mas, infelizmente, para o hip hop ainda é um pouco mais difícil do que umas culturas um pouco mais diferentes. O hip hop ele traz muito assim, aquela marca da periferia ainda. Então, a gente encontra um pouco mais de dificuldade, né, Rei, do Em que relação os ao outros. Financeira para a captação seria. Isso, aham. Né? E a gente esbarra de novo captação de verba. Isso. Então, assim, às vezes eu escuto os amigos falando de milhões, Não, a gente faz um festival, esse ano eu acho que é o ano com maior verba que a gente está fazendo, que a gente juntou o Promi, que a gente conseguiu um patrocínio pela Itaipu também. Então, pela primeira vez, o Festival Hip Hop Vermelho conseguiu um pouquinho a mais. Só que tudo subiu também, então E para. fica quase na mesma. De novo a gente volta nas ideias, nas propostas, mas na inteligência da captação. Inteligência da captação. Tem muito artista, muito produtor que não tem essa inteligência da captação. E precisa ter um conhecimento. As verbas, elas orbitam em todos os lugares. E aí tem um amadurecimento de você entender também. Por isso que essa fase de captação ela é extremamente importante. Porque os nomes tem no país, né? No segmento. Sim, tem. sim. Mas quando eu falo que para o hip hop é um pouco mais difícil, porque há um tempo atrás, independente do lugar que a gente chegava para propor o festival, existe muito preconceito e muito estereótipo em relação à cultura, sabe? Então é uma cultura que ainda a gente luta para falar, o hip hop é isso, a gente merece respeito, os mano não vai matar ninguém, a gente não tá vestido de ladrão. Então ainda a gente luta por Ainda. isso, sabe? Por mais Então, assim, por 40 mais anos que o rei esteja aí, inteligência né? que a gente tenha para fazer A captação. essa captação, ainda a gente Esbarra nisso. no real, sabe? Então, realmente, para o hip hop é um pouquinho mais difícil Há quanto ainda. tempo vocês foram para Shopping Center? 2 anos? 3? Na verdade, a primeira edição Sim. foi num shopping, Né? há 14 anos atrás. Eu lembro bem dessa história. Você Nós tava lá. lembramos bem dessas histórias. Essas histórias a gente volta daqui a pouquinho com Londrina, cidade dos festivais, que volta mostrando um pouco mais da realidade. A gente não pode ficar triste, não. A gente tem que ficar alegre, porque tudo isso está acontecendo. Mas
relembrar mais uma vez que a gente precisa, sim, furar ainda barreiras e abaixar o preconceito, diminuir o preconceito, e esse é o momento onde, cada vez mais, quem está nos ouvindo e assistindo vai descobrir do que é feito a tenacidade desses produtores. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com Londrina, cidade dos festivais? Sim, também. Mas Londrina, cidade desses produtores, né? Passaram por aqui nesses nossos podcasts, festivais, que em apenas um dia, traz 25, 26 artistas, 25, 26 shows no mesmo dia. Festivais que, como o Filo, trazem 50 espetáculos durante muitos dias. Não é? Então, todos vocês estão acostumados aqui, produtores, a trabalhar com o ego de artistas, não é? Com a polícia que tem que entender o que está acontecendo, com a imprensa, com os convidados, com exigências, com a legislação, não é? Produção, meu Deus, a quantidade às vezes, a equipe pequena, você tem que fazer 100% de tudo aquilo. Então, esse é um programa, esse é um bate-papo, para mostrar também, não só o festival, e vender o festival no sentido de mostrar para todo mundo, mas mostrar vocês, aqui é a valorização do que vocês fazem nos bastidores, porque é essa que é a grande façanha que vocês têm. Né? Vocês são multifacetários, né? Residem em cada um de vocês, produtores, umas 10 profissões, contador, produtor, coreógrafo, não é verdade? Assessor de imprensa, enfim. Alex, a produção também, ela tem essas nuances, não é? Que uma delas é você fazer uma curadoria, né? Uma escolha. Né? E essa escolha parte do quê? Também o Rei comentou, olha, a gente tem aqui, né? A Fran, a gente tem aqui um balizador que são as redes sociais. Ó, esse cara está mais em evidência, esse aqui está menos. Opa, aquele ali parou de cantar ou foi ultrapassado pelo Spotify por um outro. E no caso do Filo, como é feita uma curadoria? Também os amigos terminam o espetáculo e falam, gente do céu, meu Deus, que coisa maravilhosa. Vamos chamar onde que vem. O pessoal fala, chama de novo. Você fala, eu não posso, eu tenho que dar uma outra oportunidade para uma outra pessoa. Ou venha sempre o mesmo, porque você sabe que aquilo ali chama atenção. Para falar de curadoria, o Luiz é o mais indicado, né? Porque ele é o nosso curador, ele é o meu professor, né? Estou aprendendo muito com o Luiz. Mas como eu sou um homem de teatro e, nossa, perco a conta de quantos espetáculos eu já assisti na vida. Aqui em Londrina, fora. Quando eu vou para fora, quando eu vou viajar, eu sempre procuro saber o que está acontecendo na cidade, o que tem em São Paulo, o que tem em Curitiba, até para fora, assim. Isso é uma dica. Isso é importante. Total. Isso é importante. Porque para todos os produtores, então, daquilo que você trabalha hoje, você ter ciência de que você precisa ficar o tempo todo se abastecendo. Total. Eu acho que o produtor, o artista, ele precisa se alimentar da arte. Eu não fico somente no teatro, eu vou em exposições, eu vou em mostras, bienais, eu acompanho o movimento hip hop, eu acompanho o movimento do samba, a música, que eu gosto muito, porque tudo é um alimento. E o Filo, ele engloba muitas artes, né? Ele engloba também muitas linguagens, que não somente o teatro de um espaço fechado, de uma caixa, mas também o teatro de rua, não só as artes cênicas, mas o que envolve ali em performance e tal, né? E para fazer uma curadoria, primeiro, eu acho que a base não se trata daquilo que você gosta, não se trata de um gosto pessoal. Se trata do que a gente precisa falar. Né? Ele pode ser um tema direto ou indireto. Ele pode ser vários temas, né, envolvidos numa curadoria. E acompanhar os grupos que estão em evidência, sim, mas também, por exemplo, no caso do teatro, como a gente traz muitos grupos, né, teatro de grupo que a gente chama, teatro de grupo tem repertório. Então não é o último espetáculo, pode ser um espetáculo que não veio para cá, mas ainda está no repertório do grupo, né? E pensar, no caso do Filo, eu acho que o Luiz pode falar melhor, mas para mim o festival ele é para a cidade, não só para uma bolha cultural. Ele não é só para o Ouro Verde, ele é para os espaços alternativos, é para a cidade, é para a rua, é para a periferia também, porque já foram muitos espetáculos e ações nas periferias.
E a gente tem que ter esse olhar, ver muito, participar muito. Nós participamos de vários festivais, a gente vai para festivais, vai para encontros, né? O ano passado eu fui para o MIC BR, que é o Encontro da Economia Criativa. Tá atento, tá atento. Não é só para o festival. Você tem que estar atento o tempo todo. Assim, eu sou capricorniano com ascendente Capricórnio, então eu gosto de listas, eu já fiz acho que umas 4 ou 5 festivais já na minha cabecinha, e eu coloco no papel, esse grupo pode vir, esse não e tal. Monta tudo ele todo antes. Ó, esse aqui são os 10 espetáculos, 15 espetáculos. Nossa, seria sensacional, maravilhoso. Não dá, deixa do lado. Vamos montar um outro. E aí monta, ai, meu Deus do céu. Monta um outro, faz os orçamentos. Não, esse também não deu. Vamos montar um outro. Então, dentro de um filo, cabe 10 filos, que um só é realizado. Plano B, plano A, plano B, plano C. E assim vai. E aí o quê? Na base do telefone, mandar o WhatsApp é uma coisa mais fria. Tem que pegar o telefone e falar, olá, tudo bem? Às vezes você tem que pegar o telefone, às vezes você tem que ouvir a voz da pessoa, né? E as pessoas, eu acho que credibilidade é uma coisa assim. Eu não sou muito de mandar mensagem pelo WhatsApp. Eu acho que hoje as pessoas não se falam mais, né? Exato. Mas eu ainda gosto do boa e velha ligação. Eu acho que funciona muito melhor porque a pessoa sente na sua voz que aquilo é verdadeiro, entendeu? No papel ou no WhatsApp, eu não sinto muita confiança. Segunda dica, uma delas muito importante de fazer, o Luiz acabou de comentar, o Alex comentou, é o seguinte, gente, a gente tem que voltar, não um tempo antigo, mas apertar a mão, tomar um café e falar diretamente com a pessoa. Tem muita gente que diz assim, cara, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Você falou com a pessoa? Falei. Você falou com a pessoa, você pegou o telefone? Não, eu mandei mensagem. Não. Você tem que ter esse contato com a pessoa, né? Vamos voltar atrás um pouquinho mais, não é? Essa também é uma função primordial, essa curadoria. O que é curadoria para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo? Nada mais é do que a escolha, do que a interpretação, do que é o mercado, né? Isso que é um curador. Um curador é um avaliador do que está acontecendo no mercado. E, para tanto, tem que ler, tem que viajar, tem que pensar, tem que pesquisar. É isso, né? É isso. Resumindo. É isso. É um trabalho que não é você falar, a partir de hoje vou ser curador. Isso não existe. Isso vem da carreira da pessoa, vem do trabalho que ele fez ao longo de muitos anos, com quem ele aprendeu a fazer isso. Não é de um dia para o outro, ou de um ano para o outro que você vira curador. Não é. Então, assim, não adianta a pessoa inventar na sua cabeça uma profissão que ela não tem capacidade para exercer ou que ela não pode. Então, assim, é porque eu trabalho há 35 anos com o festival. Estou na direção há 24 anos. Né? Então, assim, é um trabalho que demora muito tempo. Para você conseguir o respeito da classe artística no Brasil. Nacional e internacional. Nacional e internacional. Porque você vai participar de um festival, por exemplo, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, onde existem outros curadores que estão lá trabalhando também para levar a programação para os seus eventos e você é reconhecido, isso é muito importante. Isso prova que aquilo que você fez valeu a pena. Né? E isso acontece. Quando a gente está em outro evento, em alguns eventos aí, e as pessoas sabem que eles vão lá procurar a gente, falar, olha, eu queria te mostrar o meu trabalho. Então, assim, é uma coisa que nunca tem fim, né? Vai se retroalimentando e você vai conhecendo coisas novas. Você sabe da importância das coisas que já vieram, por exemplo, para o festival, mas tem coisas que você nunca trouxe, que você gostaria de trazer, mas infelizmente é muito caro, então você tem que trazer uma outra. É um mundo de escolhas, né? Não, e além do mundo de escolhas, eu imagino o bate-papo de boteco que a gente fala, dizendo assim, o Alex, o Luiz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um imaginário, igual quando o pessoal quer montar o time da seleção brasileira, vamos pegar assim, de cada ano, um artista que vocês gostariam de reunir num espetáculo só, isso seria legal, né, cara? Vamos dizer, monta a seleção dos últimos anos, o que você colocaria no palco, né? Porque eu sei que isso aí já aconteceu. Tem muita gente que fala assim, mas eu gostaria muito que tivesse todos os melhores todos esses anos. O curador, ele procura satisfazer o consumidor,
E esse seu consumidor, ele chega até vocês também, pelo Filo? Chega até vocês? De que forma? É no bate-papo? É no restaurante? É pelas redes sociais? Como é que esse consumidor chega durante o ano? Como é que ele chega até vocês? Ele chega o ano todo. Porque, assim, a gente sempre está sendo procurado por artistas, a gente recebe material o ano inteiro. O ano inteiro. Então, assim, tem muitos grupos que mandam material e, às vezes, a gente já conhece o trabalho e fala, não, esse grupo não tem a ver com a ideia curatorial deste ano, então não dá para entrar. Ou, sim, esse grupo tem... por exemplo, eu costumo dizer que, comercialmente, se fala, eu tenho uma carteira grande, né? Uma carteira, quando você tem muitos clientes, quando você tem muitos... A opção é muito grande. Opções, né? Então, assim, eu diria que o Filo tem uma carteira gigantesca, né? Porque a gente tem contatos há muitas décadas, todo mundo quer vir para o Filo, todo mundo. Qualquer artista que você perguntar do Brasil, de teatro, de dança, de circo, falar... o que você acha de participar do Filo? Aí é uma dor diferente. A pessoa já fica enlouquecida. Aí é uma dor diferente. Aí você tem o respaldo, aí é uma dor diferente. Aí você tem o respaldo, você tem a necessidade e você não tem a verba. Exatamente. Não é? Aí é uma dor diferente. Tá vendo como que é uma dor diferente? Tá vendo como que é uma dor diferente? Qual que é a dor? Às vezes você fala, não, eu preciso atrair porque as pessoas precisam entender o que eu estou fazendo. É uma. A outra, meu Deus, as pessoas já sabem e eu não consigo trazer porque não alcança o patamar de somar aquilo ali. Exatamente. Eu só vou te dar um exemplo, assim, que a gente está fazendo um festival, por exemplo, está valores, sei lá, R$1,5 milhão. Se nós tivéssemos 10 milhões, nós teríamos programação Gigantesca. para fazer com 10 milhões, entendeu? Muita gente ficou de fora, muita. Muitos espetáculos que eu gostaria de trazer este ano não vieram. Não vieram. Internacionais. Tem uma trilogia nacional que eu gostaria de ter trazido, não veio. Talvez venha no próximo ano. Então, assim, você vai meio que equilibrando as coisas, né? Eu fiquei muito emocionado quando a Denise Fraga comentou, gente, eu sempre quis vir. O Filo é importantíssimo. Aquilo que ela deu de entrevista foi muito pouco daquilo que ela, nos bastidores, ela falou para todo mundo, nos restaurantes, no café, para tudo quanto ela. Estou feliz com essa cidade que respira os festivais, feliz de estar no Filo. A gente precisa ir cada vez mais. Então, esse ambiente é um ambiente para isso, essa rádio é para isso, né? Esse nosso público é para isso, para a gente ter essa massa crítica. Porque às vezes você fala, é em cima do palco. É em cima do palco? É. Mas uma pessoa como ela, reconhecida internacionalmente também, vem e diz, gente, é bacana, como os seus artistas, quando você traz, a Irina também, as pessoas reconhecem, elas convivem na cidade. É porque, às vezes, acaba virando uma natureza, né? A gente vai vivendo, parece que isso é muito simples. Não, esse é um momento para dizer, gente, as duras penas, não é fácil. É que ela foi extremamente generosa na cidade como um todo. Sim. Né? Foi uma passagem... Né? Agora, eu tenho uma coisa muito importante para dizer que me surpreendeu muito, porque à frente da coordenação eu estou desde 2024, quando a gente começou a fazer a parceria, né, da usina cultural com o Filo. E eu sempre tive um imenso respeito para o Luiz, assim, desde quando eu comecei a trabalhar, vendo todo o processo, né, da direção ali, como é árduo e tal, e a construção toda, né, da curadoria, que sempre foi linda. Mas quando eu comecei a participar de festivais e dessas rodadas de negócios, de conexão, porque as pessoas já conhecem o Luiz há muito tempo, né? Então e como a gente está dividindo, né, um vai para um festival, o outro vai para outro, eu ainda sou uma cara nova do Filo. E quando eles leem lá o crachazinho Filo, a primeira coisa que falam, Londrina. O Festival de Londrina. E a segunda é Nietzsche Jacom. Sempre. País inteiro, de norte a sul, grupos pequenos, grupos grandes, eles têm o desejo de vir para cá. Eles têm o desejo de estar no Filo. Então é um tesouro, né, que Londrina, que a Nietzsche construiu, né? Nós estamos nesse final de semana, a 40ª edição?
Não, Não, são 58 anos de festival. 58 50, anos. 54 edições realizadas nesse período todo de 50. Eu imagino que na cabeça de você está assim, ó, logo, 60 anos, né? Sim. já estamos pensando. Não, certeza, para quem faz o que vocês estão fazendo, aqui completa 15, não é? O Hip Hop 15, Nós estamos completando a mostra em si 11 anos. 11 Mas a anos. Orquestra de Câmara 26. 26. A gente gosta desses números, 25, 30, 35, então estão aqui logo 60. Ô Rei, eu estava comentando agora aqui, antes, nos nossos bastidores, que o samba fez vocês serem, assim, não adversários, mas amigos em algum momento? Você e o pessoal do Filo? Em qual Alex. momento? O Alex? Alex. É? Quando é Foi que aconteceu adversário. A gente criou, estamos juntos aqui, são amigos, né? Maior respeito um pelo outro. Eu comecei muito cedo nas escolas de samba, né? Acho que o meu primeiro título veio, acho que eu tinha 16 anos, que eu falei sobre a cidade de Londrina. Eu participava da escola de samba Chão de Estrelas. Maravilhosa. Lindo. Tá? Eu fui compositor, onde a Eliane Camargo era puxava o samba enredo, era intérprete. Tinha do samba muita gente do teatro na Chão de Estrelas. né? Exatamente, muita gente. Sabe? Então a gente se virava com o que tinha. Era carriolinha de mão, as coisas eram feitas dessa maneira. E a gente se encontrou depois de algum tempo, né, nos carnavais, ele em uma escola, em outra. Na verdade, assim, teve um ano que eu fiz samba enredo para todas as escolas do grupo B. Sabe? E a Fran, a gente era ainda carnavalesco da Alegria da Passarela, sabe, lá da Moca, né? Então, isso só para fugir um pouquinho do hip hop, falando que a gente Não, mas também... o seu início, lá atrás, quando você tinha 16 anos, então, foi o samba. Sim, eu estava no samba. Quer dizer, começou na igreja, né? Meu pai tocava sax, minha mãe cantava no coral da Assembleia de Deus, eu estava ali, pequenininho, correndo na igreja, vendo a música ali. Qual bairro de Londrina? Eu sou da Fraternidade. A igreja era a Assembleia de Deus da Rua São Vicente ali, que era uma igrejinha de madeira. E o único carro da igreja era um Fusca que meu pai tinha. Ele saía para evangelizar os índios com aquele fusquinha que a gente tinha. Entendeu? São várias histórias aí, né? Então a música veio cedo para mim. Aí trabalhei em várias rádios, trabalhei em várias gravadoras, sabe? Tive várias bandas de rock and roll. O Rei tramitou na igreja, rock Sim, and roll, samba. não exatamente. Mas o hip hop estava nisso tudo, desde o Tava, início. porque quando eu tocava nas bandas de rock, eu já gostava daqueles riffzinhos de guitarra que a banda chique tem, aquela linha de contrabaixo, mais black music, entendeu? Então eu já estava ali, eu tinha aquela vontade de fazer alguma coisa parecida com aquilo, sabe? Quando eu ouvia Rita Lee, Agora é Moda, que tinha uma pegada funkeada ali, Fernando Abreu, eu já estava naquele meio, era aquilo que eu queria para mim. Aí eu conheci o hip hop, fui adotado pelo hip hop numa situação meio complicada, que eu estava com depressão. Aí os manos me acolheram mesmo de verdade, entendeu? E aí estamos seguindo em frente aí. Muito bem, estamos saindo para mais um breve comercial. Daqui a pouco a gente volta com Reinaldo e o samba, o Alex e o samba, Irina e o samba. Não é? Todos vocês. O samba sempre fez essa cidade também ser muito conhecida. A gente tinha que voltar com as escolas de samba. Esse também é o nosso assunto daqui a pouquinho. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, Londrina, cidade dos festivais, reúne aqui alguns produtores desses grandes festivais. Reinaldo, então, muita música, muita cultura, muito samba também. Hoje, conta um pouquinho mais sobre essa sua atuação também junto com a igreja. Eu penso que é uma evolução para que tenha tudo isso em volta do hip hop, não é? Porque Sim. aí você tem uma mostra, você tem um festival, você tem uma marca. E aí a cidade precisa, não é, cada vez mais ir tendo o amadurecimento deste movimento. Não é? Porque eu sei que ainda tem o pré-conceito no processo todo, mas você precisa incessantemente, você como família, né, vocês continuam e tem que continuar nessa persistência. Não é? Então, Marcão, sobre igreja, esquecendo o lance de religião. Isso não existe. Para mim, não existe. Eu sirvo só um Deus vivo. Gosto da igreja, vou falar da igreja, vou no Bola de Neve, que é uma igreja mega aberta, não tem preconceito, sabe? Me sinto bem, sinto acolhido lá dentro, a Fran também, temos vários amigos. A gente faz balada eletrônica na igreja, cara. Tá? A gente tocou esse final de semana numa festa junina que tinha não sei quantas mil pessoas dentro da igreja. Cadeia para prender o pastor,
sabe? Normal, é normal, sabe? Então, isso me acolheu, me sinto bem lá, a gente toca e faz festas e tal, e é isso. Tem um lance muito louco na igreja que é assim, tem uma bebida típica dentro da igreja, que chama bardal. É uma mistura de açaí com energético. E a cerveja lá na igreja você compra, na loja você toma. Bardal. É bardal, você está vendo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, você está tomando bardal, sabe? E, cara, é uma igreja assim que é aberta, acolhe as pessoas e tem um trabalho social muito Fantástico, bacana. né? E eu me encontrei lá e é legal. Falando sobre hip hop vermelho, voltando um pouquinho mais, né? A gente está aí na semana que vem, se Deus quiser, para o F1H2. É um festival de danças urbanas que acontece em Curitiba, organizado pelo Octávio Mansur, né, que foi produtor da Xuxa, se não me engano, coisa assim. Um exemplo, lá o grupo que ganha a melhor nota do festival, o ano passado, era uma premiação de R$60 mil. Esse é quase o valor que o hip hop pé vermelho, Capta. sim, para fazer o festival em 3 dias aqui. Pra você ver assim como é que... A disparidade, né? Sim. E o festival, o que ele acontece assim em vários momentos. Workshop, batalhas, palestras, batalha de tag, que você não vai entrar num shopping com spray por causa do cheiro da tinta, né? É batalhas de tag, você viu isso aí. E no sábado à noite ele acontece no Teatro Vila Rica, onde vêm as companhias. O ano retrasado, a gente teve o máximo de 9 companhias vindo de todos os lugares, vários lugares do Brasil. O ano passado, 40 dias antes do festival, a gente teve que encerrar, que estava com mais de 30 inscrições. Então, isso a gente vê o festival subindo e tal. E assim, a gente nunca conseguiu colocar essas companhias dentro do Teatro Ouro Verde. Fica aqui um ponto de interrogação. Que aqui é uma reivindicação sua. Sim. Não faltaram tentativas, né? Mas a gente não conseguiu ainda. E você está consolidado, Rei, como um dos maiores produtores do Brasil. Porque da mesma forma que tem o Filho, os outros grandes festivais da cidade, o hip hop leva também um bem praticamente tombado, que é o pé vermelho. O hip hop pé vermelho. Sim. Já foi uma sacada muito legal, com várias dessas outras suas sacadas que você tem, né, de criação, na verdade, para fora de Londrina. Este próximo seu festival, identifica um pouco mais ele. Quando, onde vai ser e o que vai acontecer? Então, 14, numa sexta-feira, vai acontecer a Batalha de Rimas, de MCs, no Arcos do Museu. Tá? Fechando ali. 15 e 16, dia 15 acontece workshop, batalhas e várias apresentações no Norte Shop, sabe? Londrina Norte Shop, correto? Vai ser lá dentro, naquele espaço imenso que tem aquelas palmeiras lá, a gente vai ocupar aquilo ali. Eles liberaram para que tenha uma feira urbana, então vários expositores do hip hop, a gente não cobra. Isso é um lance muito importante. O hip hop pé vermelho ele nasceu há 14 anos e a gente nunca cobrou o ingresso, a gente não cobra inscrições, a gente não cobra pelos workshops, é tudo de graça. Ainda tem uma premiação de R$10 mil para os participantes. Tá? Então vai acontecer lá dentro do shopping. No sábado à noite, acontece no Cine Teatro Vila Rica, as companhias. Né, que são as companhias de dança que vêm com 60 bailarinos, até 100 bailarinos. Tá? E aí no domingo continuam as batalhas e encerramento no Norte Shop. Correto? Então entra na nossa página lá, Festival Hip Hop Pé Vermelho, está lá todas as informações lá e estão convidados e tal. Mas assim, só para finalizar uma parada aqui, tem um grande festival, no meio de várias pessoas, vários acontecimentos, mas a gente também às vezes apaga incêndio, né, Fernanda? Na escola, às vezes tem algumas... Sim, o hip hop salva vidas, na verdade. Eu sou professora da rede municipal há mais ou menos 8 anos e sou professora há muito tempo, mas na rede a gente encontrou muito conflito, assim, de criança, enfim. E sempre quando tem um conflito na escola, é o hip hop que corre lá dentro para apagar o incêndio,
para dar uma palestra, para conversar com os pais, para tentar acessar melhor a comunidade, sabe? E o hip hop ele traz uma cultura de paz, sabe, para dentro da escola, para dentro da sociedade. E quando a gente faz, por exemplo, o festival dentro de um shopping, fala, nossa, mas o hip hop ele é uma coisa de periferia, por que fazer dentro de um shopping? Justamente para romper essa barreira. Por que não a quebrada ocupar um espaço de um shopping ou de qualquer outro lugar? E a galera que está lá também vai poder conhecer, sabe, uma cultura diferente. E a gente já conquistou várias pessoas assim, né, Rei? O hip hop, ele é um movimento hoje que ele cresce muito, ele está crescendo muito em Londrina, ele traz muito uma cultura de paz, uma cultura de trocar a rua, de trocar a droga pelo movimento hip hop, sabe? Pelo grafite, pelo DJ, pelo MC, pelo break, enfim. Eu acho que eu, como professora, eu recomendo muito o hip hop nas escolas. Eu sou fruto de um projeto de hip hop. Hoje sou formada pela Universidade Estadual de Londrina, tenho pós-graduação, tenho uma profissão maravilhosa, que eu amo ser professora. E tudo DJ. isso, claro, que em primeiro lugar é Deus, mas assim, o hip hop, ele realmente mudou a minha vida. Ele mudou a minha condição social e ele mudou até a minha inteligência, eu falo. Porque hoje a gente pensa a cultura e pensa a sociedade de uma forma totalmente diferente, assim. Muito bem, professora. Obrigada. Muito bem, professora. Né, Irina? Muito bem, sim. né? Eu estou Ó. dentro nas escolas, eu consigo assim ver de perto mesmo essa necessidade de todos esses movimentos, né, sociais, culturais, esportivos. Você continua até o final do ano com quais atividades, Irina? Como a mostra acontece durante o ano, né, em 3 etapas, de dezembro a dezembro, em maio é principal assim, atração de mostra internacional, que aconteceu agora, dentro de mais de uma semana, criando um laboratório, todos os músicos, todos os convidados vêm aqui e criam esse movimento, né, de música acontecer, né, aqui mesmo. Nós já conversamos uma vez sobre esse modelo, né, de música de câmara que é criada aqui mesmo em Londrina. Todos vêm com a sua bagagem, com a sua obra já trabalhada, porém se juntam e criam várias formações. Foi um sucesso esse ano, com um público que hoje eu acho que o público indica muito o que a gente fazer para o próximo ano, né? Como nós falamos da curadoria, eu acho que o público faz parte da curadoria, né? É importante elemento para o curador. E cada vez a gente sente como o público está se aproximando, né, a esse tipo de evento, né, que ele realmente é feito para aproximar. E agora nós temos para o segundo semestre, além de concertos nas escolas, que é uma das fases também que continua por muitos anos. Hoje nós temos quase, eu tenho contado esses dias, quase 800 concertos feitos nas escolas. Assim que começou, na verdade, o trabalho que hoje resultou no Orquestrando o Futuro, que é um dos projetos que eu considero Londrina assim, no primeiro lugar no Brasil, né, fazendo esse projeto Orquestrando o Futuro. Recentemente levamos as crianças no festival internacional, no Congresso Internacional em Curitiba. Foi um sucesso. Tinha gente do mundo inteiro. Orquestrando o Futuro brilhou, Londrina brilhou. Então, esse segundo semestre temos essa atividade, ainda encontro dos violões, que acontece em setembro, e outubro é sempre reservado para um espetáculo infantil, tá? Que vai acontecer também. Carnaval dos Animais, novamente, vai estar no palco para, acho que umas 15 escolas que nós vamos levar para o Ouro Verde. E finalizamos em dezembro com um concerto em homenagem ao aniversário de Londrina, né? Como sempre, com solistas de Londrina. Dezembro passado aconteceu a série Igrejas, que são concertos na comunidade. Então, e aí já estamos pensando, já desde que terminou o Festival de Maio, já estamos desenhando o festival para o ano que vem, né? Como vai acontecer.
Que maravilha! Como é que vai acontecer tudo isso? Essa Maravilha. cidade efervescente, hein? Filo, último final de semana já deixa saudades, não é verdade? E aí é interessante a gente dar uma programação. Luiz, programação deste final de semana, sabadão e domingo. Chegando aí à reta final do festival, né, nós temos ainda muitos espetáculos, né? Tem a última apresentação do Edith em Mi, da Yael Yassoli, né, que vai ser no Ouro Verde. Ela interpreta, junto com marionetes, a vida e a obra de Edith Piaf. Tá? Nós temos também a última apresentação do espetáculo da Companhia Ave Lola, que é Sozinho, com Romeu e Julieta, lá na Usina Cultural, às 20h30, né, Alex? E no domingo, nós temos também no Vila Rica, hoje e amanhã, o espetáculo infantil, antes desses todos, que ele acontece às 7 horas da noite, que é o Ali e as Estrelas, um espetáculo que vem de Fortaleza e que, enfim, é uma gracinha para as crianças e para a família inteira também. Não, já está o quê? Eu Esse adoro, negócio de eu criança, adoro quer? espetáculo infantil, então eu sou Viu suspeito. aquele das galinhas? Eu amo espetáculo infantil. Das galinhas. Jesus Eu fui nas Celeste. galinhas, pessoal, mas quando você vai no espetáculo infantil, eu falei, eu preciso ir. Eu saí de lá animadíssimo, uma mensagem maravilhosa, né? A galinha de Angola, aquilo, cara, eu tomei um susto tão interessante. Meu, tira aquela classificação e fala, ó, vai adulto também, não é só criança não. Sensacional, sensacional. Então, às vezes a gente fala assim, mas aquele espetáculo é infantil. Vá ao adulto, vá junto com seu filho, junto com a sua família, porque vale a pena. Bom, seguindo, às 16 horas, lá no Lago Flutuante do Igapó, nós temos um espetáculo internacional do Aziz Gual, que é um dos mestres da palhaçaria, um clown das antigas, o palhaço Clássico. autêntico, ali que faz o espetáculo, enfim, muito bonito. E também, lógico, Acompanhado espaço de um aberto. músico londrinense. Tem um baterista londrinense que vai tocar com ele. Enfim, vai ser um espetáculo muito bonito. Hoje e amanhã, às 16 horas, no Lago Flutuante. O espetáculo se repete amanhã. E no domingo de manhã, a gente está levando esse mesmo espetáculo, um espetáculo internacional, lá para a Escola de Circo, na Saúl Quinte. Olha só. Então, esse mexicano vai estar aqui já, ele está fazendo uma oficina, inclusive, e vai apresentar 3 vezes. Vai se apresentar 3 vezes. 2 vezes aqui no Lago do Flutuante do Igapó, sábado às 4 horas, domingo às 4 horas, e no domingo de manhã faz uma apresentação especial lá na Escola de Circo. Que lindo. E amanhã, domingo, a gente tem um espetáculo na Usina Cultural, esses outros que eu já te falei que se repetem no Vila Rica, e o grande encerramento, às 20 horas, com o Léo Bassi, no Teatro Ouro Verde. Tá? Léo Bassi é um sonho antigo que a gente tem de trazer esse grande artista, multifacetário. Enfim, ele é um clown, ele faz palhaçaria, enfim, mas antes de tudo, ele é um grande... uma pessoa que protesta em nome da arte, da cultura. Ele vai fazer aqui um manifesto e vai ser muito bonito. Que lindo, que lindo. Amigos, nós estamos saindo para o nosso último intervalo comercial. No próximo bloco, essas manifestações gerais para que a gente possa respirar cada vez mais cultura em nossa cidade. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, encerrando o nosso bate-papo e com toda certeza aqui, cada um de vocês mereceria um podcast exclusivo, porque aí contaria não só o que vocês estão fazendo hoje, mas o que levou vocês a serem esses produtores. Mas eu penso que é, no mínimo, reconhecimento. Aqui eu agradeço a presença de cada um de vocês, nesse sabadão cedo, para contar um pouco da vida de vocês, da história dos festivais e, principalmente, salientar o quanto que é importante o produtor. O espetáculo é importante, o artista é importante, mas o produtor, o quanto é que ele luta para valorizar o artista, luta para poder ter suas verbas, luta com a cidade como um todo, para provar cada vez mais o quanto que é importante a cultura em nossas vidas. Então, para encerrar aqui, muito obrigado, Irina, pela sua presença. Estou sempre à sua disposição, viu? Obrigado, obrigado. Eu agradeço muito, Arcão, pelo convite. Mais uma vez estou aqui e ainda a presença de colegas que eu admiro tanto também. E gostaria muito de destacar e agradecer você e destacar esse trabalho que você está fazendo
aqui através dessas conversas, esse podcast, porque é importante a gente estar junto, ouvir os outros produtores também, sempre sentir falta dessa comunicação. Vou ser muito sincera. Entre produtores, entre projetos, entre festivais. E não para acontecer assim, de vez em quando a gente precisa. Porque quando a gente precisa, se une e passa aquela reunião, né? Vocês reunidos, vocês são extremamente fortes. É necessário, eu acho necessário. Às vezes eu sinto que parece que a gente se sente estranho, né? E não deve ser assim. Nós temos que colaborar um com o outro. Parabenizo também todos vocês que estão fazendo esse trabalho, Filo, que, obviamente, a gente está muito feliz com essa retomada, né? E vale a pena dizer aqui e também destacar e agradecer a Secretaria, para o MIC, que nunca deixou nenhum festival parar. Essa continuidade dos projetos, dos festivais dentro do PROMIC, isso também tem que se tornar um dia, vou dar novamente essa ideia, os festivais não precisam mais de concorrer, eles precisam ter garantia que todo ano vai entrar. Com isso nós temos que lutar, né? E agradecer também todos os nossos apoiadores aqui. Ao momento, nós temos uma parceria com o Unimed, por exemplo, da mostra de todos os projetos que eu tenho desenvolvido há anos, né? Quase 26 anos. Né? É um grande patrocinador. Para o MIC também, nunca nos deixou, né? De não acontecer, né? De não acontecer o evento. E parabéns novamente aqui. Esse estúdio é maravilhoso. Essas conversas são maravilhosas. Sempre muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Toda a equipe sua também. Amém. Parabéns. Amém. Que assim seja. Alex Lima, muito obrigado, viu, amigo? Obrigado pela sua presença nesse sabadão com tanta coisa para fazer no Filo nesse final de semana. Eu que agradeço, nós agradecemos, né? Eu sempre falo nós, porque é uma equipe, né, do Filo, é a diretoria da usina, né, como realizadora, né? Eu estou como presidente, tenho o Reinaldo e o Zé e o Luiz, que quando a Irina fala, que eu acho muito importante salientar isso, é a defesa do nosso programa, que também é um exemplo para o país inteiro de um programa de incentivo à cultura, que é o PROMIC, o quanto o PROMIC foi essencial, o PROMIC e o Luiz, o quanto os dois foram essenciais para que o Filo não definhasse, né? Lutaram, batalharam ali com pouco e não perdendo a qualidade, que é o importante, não perdendo a qualidade, né? Mantendo a qualidade, menor, como eu falei até na abertura, tímido, mas sempre forte, né? E essa retomada, ela se deu por uma luta, uma batalha nossa, né? De quase 2 anos aí. Não podemos deixar de agradecer ao patrocínio master da Petrobras, que voltou, né? E eu acho isso muito importante também, não só para o Filo, mas para todos os festivais e a cultura de Londrina. Um grande patrocinador voltando para Londrina é muito importante, né? Sela praticamente todos os outros, né? Total. Não é interessante isso? Né? Vem uma Petrobras, não é? Significa o quê? Chama a atenção de uma marca internacional que olha novamente para Londrina. Olha só o que o Filo fez esse ano. Traz a Petrobras novamente, depois de bastante tempo. Ele observa tudo isso. Conseguimos com o PROMIC também contemplar essa verba. Aí pronto. Opa, a partir de agora, todas as outras marcas falam, a Petrobras está voltando. Observação para Londrina, dá uma olhadinha. Né? Olha só, a gente pega um perfil desses nossos, todos produtos que nós estamos fazendo esse podcast, pega um minutinho de cada um, leva para o patrocinador, fala, dá uma olhadinha que Londrina verdadeiramente é a terra dos festivais. Atenção, grandes marcas, cadê o Nubank, Bradesco, Itaú, né? Cadê Cicobi, cadê as grandes marcas? A Petrobras entrou, cadê o Banco do Brasil, Caixa Econômica? Vamos lá, né? Vamos ser audaciosos. Porque a Lei né? Rouanet, Itaipu, tem que ser ela audacioso. não necessita somente de empresas locais, pode ser empresas de lucro real do país inteiro, né? O Brasil grandes todo, marcas. essa grande. Né? Mas o PROMIC é muito importante, sim, para a continuidade de todos os festivais e todos os projetos. Então, é essencial mencionar
o Promic e o trabalho da secretaria também, né? O trabalho de todos os funcionários, que às vezes a gente tem os nossos embates, mas é um embate para melhorar, Exato. tanto o lado de lá quanto o nosso lado, né? Crescimento. E também as políticas públicas, né, como a PNAB, né, a Lei Aldir Blanc, que também através do Paraná Festivais, né, que foi um edital, muitos festivais aqui de Londrina estão com esse patrocínio e é só através desse patrocínio também, né, festival de dança, de música, né, o cinema tem outros, né, mas também são patrocinados. Então a gente tem que dar muito valor a essas fontes, né? Elas são muito importantes porque ela proporciona a diversidade, né, dos festivais, das linguagens e o quanto ela é benéfica para a cidade de Londrina, porque a gente atua direta e indiretamente na economia. A gente gera muitos empregos, muitos empregos. A gente gera a rede hoteleira, né, os restaurantes, outros profissionais, né, envolvido. Ontem teve uma situação muito interessante, porque um músico do Sobrevento, ele estava com um problema no ombro, ele fez uma cirurgia e teve que ir fazer e ele é boliviano, né, por conta do espetáculo que tem essa temática também. E ele foi no hospital. E no hospital ele foi atendido por uma enfermeira boliviana. E ela foi para o teatro pela primeira vez na vida dela, convidada pelo grupo. Então, esse encontro é maravilhoso, né? Então, o que a cultura é capaz de direta e indiretamente proporcionar para a cidade inteira é maravilhoso. A fala do gestor da Petrobras. Para cada R$ 1 investido, R$ 7,50. 90, quase 7,90. Quase R$ 8 de retorno. Tá uma matriz econômica, eu sempre insisto nisso. Culturalmente, a cidade ganha muito, mas também na parte comercial, né? Se entrega muito. A matriz econômica é ativada em todos os setores. Obrigado, viu, amigo? Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Vida longa o a espaço. todos os festivais, ao Filo. Muito obrigado. Estamos encerrando mais uma edição, mas já de olho em 2027 e 2028, 60 anos, né? Que a gente vai ter que fazer uma grande festa. Nossa, viu? Que Festival maravilha. é festa. 60 anos. Tem que ser festa. Que maravilha. Rei, obrigado, queridão. Obrigado, viu? Eu que agradeço, momentos agradáveis aqui com pessoas que a gente conhece há tanto tempo, né? E fica aí. Já pensou um projeto com interação desses festivais durante um mês em Londrina? Um projeto interagindo com o outro? Fica a ideia aí. Rei, as suas boas ideias, né, Rei? Eu acho que seria legal. Pano pra mano. Pano para mano. Tá? Essa aqui. E assim, queria passar para a Fran para agradecer as pessoas que têm colaborado com a gente com o festival, além do Promic, que sempre esteve presente. Eu quero só fazer uma colocação, não sei precisar o ano, mas o nosso projeto não foi aprovado. E aí consegui, através do Promic, aparelho de som, aí o Sesc Fernando de Noronha cedeu espaço para a gente e fez um apelo para os profissionais, para vários profissionais, né, de dança, da rima, tal. E eles vieram, Marcão, vieram de graça e o festival aconteceu. Pagaram para vir, na verdade. Na verdade, eles pagaram para vir, pagaram hotel, pagaram as passagens e vieram. Isso aí a gente vê que o festival tem uma credibilidade, entendeu? Sim. Como a gente diz, né? A gente não deu mancada com ninguém, então eles vieram e ajudaram a gente. Parece, é um grande movimento. Sim, sim, foi interessante, foi muito legal, sabe? Teve participações de pessoas que estão disputando mundiais, eles estavam nesse festival que eles vieram de graça. Queria agradecer, obrigado. Fran, fala de quem está fortalecendo aí o festival. Primeiro, gostaria de agradecer ao Marcão Careca pelo convite. Gostaria de agradecer a todos vocês aqui. Foi um momento muito bom, muito agradável mesmo. Esse sábado de manhã estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, não somente o Promic, mas a todos que estão ali, que sempre orientaram, ajudaram a gente, enfim. São trabalhadores e trabalhadoras da cultura que sem eles aqui na nossa cidade acho que seria bem difícil fomentar a cultura. Gostaria de agradecer a Itaipu, que é um patrocinador novo, que entra esse ano com a gente. O Instituto Cultural Arte Brasil,
a Pano para Mano e o Londrina Norte Shopping, que você deu espaço. Que gostaria de convidar todos vocês a visitar a página do festival, Hip Hop Pé Vermelho. Pé Vermelho porque somos londrinenses, né? Sempre quando a gente ia visitar os outros festivais de hip hop, a gente chegava lá, todo mundo de tênis branco, a galera, todo mundo dançando, a gente com tênis um pouco meio encardido, sabe? Tênis londrinense, assim. E aí, Sensacional. essa terra vermelha que a gente leva com tanto orgulho na nossa Isso, vida, isso mesmo. enfim. Gostaria de agradecer todos os festivais, festival de música, festival o Filo, festival de circo, Londrix. O festival Hip Hop Pé Vermelho, ele nasce se inspirando nesses festivais, né? Se não existissem esses festivais, eu acho que a gente nunca teria dado esse primeiro passo. Então, assim, eu sei que o festival Hip Hop Pé Vermelho ainda é pequeno, mas eu acredito que a gente vai conseguir nessa caminhada longa aí. Obrigada, gente. Que maravilha. É que vocês não perceberam o olhar apaixonado do rei enquanto a Fran falava. Ele ficava ali apaixonado, os olhinhos dele ali, ó. Porque tem grandes motivos para isso. É, sensacional. Grandes motivos. Um deles, o amor por essa cidade. Que vocês sejam abençoados. Axé. Que essa cidade possa ser abençoada cada vez mais e que todo aquele que verdadeiramente faz pela cidade tenha o reconhecimento. E vocês são grandes produtores. Salva de palmas a todos vocês. Muito bem. Aê, sensacional. Amigos, até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Muito obrigado.